Olá, galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Estudar Direito pelo Mundo. Agora começando na temporada 2023, e para começar eu vou entrevistar o Gabriel Souto, que vai falar um pouco sobre as experiências internacionais que ele teve durante a graduação em Direito, também falar um pouco sobre o que ele tem feito depois de se formar em Direito. Então, Gabriel, primeiramente, muito obrigado pela sua disposição de gravar o podcast aqui conosco hoje. É uma grande honra poder recebê-lo. E também, para começar a nossa conversa, você poderia se apresentar aos nossos ouvintes, por gentileza? Perfeito, Cláudio. Muito obrigado por me receber aqui no seu podcast. Eu acho que é uma oportunidade imensa que você está dando para os nossos jovens estudantes brasileiros que queiram internacionalizar, queiram buscar novas oportunidades. Meu nome é Gabriel Souto, eu sou de Brasília, sou advogado, recentemente formado também. E durante minha carreira acadêmica eu acumulei algumas experiências bem legais, citando aqui rapidamente, por exemplo, apresentei artigo na Universidade de Oxford, pude participar de programas acadêmicos na Antonin Scalia Law School, da George Mason University, na Columbia Law School. Enfim, eu acho que a gente vai conversar durante o podcast, mas acho que a minha bagagem pode ajudar bastante o pessoal. E recentemente agora eu estou indo também para a China em agosto, como parte de um programa chamado Schwarzman Scholars, que também a gente vai acertar ao longo desse podcast. Perfeito, excelente. Bom, para a gente já pular diretamente para as perguntas, então, Gabriel, né, e reforçando esse agradecimento pela sua participação aqui, eu percebi que você teve várias oportunidades durante a faculdade, né, como você mesmo comentou agora. E aí eu pensei, antes de falar sobre as oportunidades em si, como que isso começou? Você poderia compartilhar com a gente de onde que veio esse desejo, interesse? Você teve iniciativa própria? Foram professores, amigos, né? Quais foram as suas referências nesse sentido? Sim. É, Antes da graduação de Direito, eu fiz um ano de Engenharia de Redes de Comunicação no UNB, e meio que depois de ter recebido um 0,5 em cálculo 2, eu desisti e resolvi fazer Direito. Então, a partir disso, eu soube que eu queria dar o meu melhor, principalmente eu acho que pelos meus pais estarem bancando a faculdade, e eu saí de uma universidade pública, então eu falei, cara, eu vou detonar. E muito da bagagem que eu aprendi em engenharia de redes eu trouxe para o direito, porque, enfim, proteção de dados, propriedade intelectual são temas bem recorrentes no meu dia a dia. E foi nessa perspectiva de angariar o máximo de oportunidades para fazer um currículo forte que eu resolvi sempre ir correr atrás de oportunidades. Eu brinco, e é verdade, que as oportunidades que eu acho são sempre buscando no Google, inclusive nos personal statements da vida, para mestrado, para oportunidades. Eu sempre falo, search no Google, eu descobri várias oportunidades desde 2017 que me fizeram é, angariar novos voos. E uma delas que eu acho que foi bastante importante, que foi uma conquista logo quando eu entrei na faculdade de Direito, foi que eu fui chamado para participar do Internet Governance Forum na ONU, em Genebra, que é um fórum bem famoso sobre regulação da internet. E como eu já vinha estudando isso na UNB, com o grupo, à época, Laboratório de Políticas Públicas e Internet, que a gente transformou em associação, são dos membros fundadores, pude ser diretor acadêmico de lá também. E aí eu pude perceber que, cara, se você se esforçar, enfim, aplicar para as oportunidades, uma hora vem. E foi uma delas, assim, que me encantou, todos os custos pagos. Fui lá para Genebra, eu pude participar de discussões de alto nível e acho que isso contribuiu bastante para o meu currículo. E uma das coisas que eu sempre quis desde o início da faculdade, quando eu comecei a me envolver com a academia, foi fazer um mestrado fora. Então, eu aprendi e pude perceber desde cedo que ter essas oportunidades no currículo contavam e contariam bastante para o mestrado fora, principalmente nos Estados Unidos. Perfeito, incrível, não, show de bola demais. E essa ideia de ter o desejo próprio, eu acho que realmente me parece, assim, com a maioria das pessoas que eu conversei, que é a melhor coisa que poderia acontecer realmente, porque às vezes, quando o incentivo vem de fora, né, e não de dentro para fora, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Então, pô, que bacana saber isso, que foi muito um self-start, assim, né, seu. Show de bola. Exatamente. E é o que os americanos falam hoje em dia, né, do grit, que as pessoas às vezes têm o grit ou não têm o grit, que eu acho que apesar das adversidades, perseverar e
conquistar e perseguir os seus sonhos. E um detalhe que inclusive, eu falo bastante, assim, todas as pessoas que eu converso sobre oportunidades no exterior, é uma das leis da estatística que eu aprendi durante meu tempo de engenharia na UNB, que é a lei dos grandes números. Basicamente, se a gente aplica para 100 oportunidades a gente, na vida, por exemplo, tem 10% de chance de sucesso, a gente consegue 10 oportunidades bem legais. E se a gente tem 10% de sucesso, mantendo essa taxa, e aplica só para 10, só tem uma. Então, a dica é atirar para todos os lados. Uma hora vão vir oportunidades bem legais, e eu fiz isso desde a graduação e consegui conquistar bastante coisa, desde viagem paga, enfim, congresso, estudar fora. Então, acho bem interessante. É uma dica que eu deixo para essa audiência. Pô, que legal. Não, incrível demais. Muito legal isso que você falou, porque justamente você está indo para um mestrado, basicamente na Harvard da China, né? Acho que tem uma briga ali entre Tsinghua e Peking University, né? Mas, é, pô, incrível demais, incrível demais. Cara, seguindo em frente, então, falando um pouco sobre as oportunidades em si, né? Mais detalhadamente, assim, que você participou. Eu acho que uma das primeiras oportunidades que você teve ali, talvez depois do Fórum da Internet, tá ligada com a American Bar Association, né? E especialmente na seção de Antitrust Law. Você poderia falar um pouco para a gente sobre como que aconteceu essa sua associação a essa seção da ABA? Uhum. Isso é bem interessante, que é aquilo que a gente falou de perseverança, de interesse, demonstrar um constante interesse. Enfim, acho que na vida, principalmente nos aspectos, por exemplo, que a gente está falando de oportunidades, eu acho que na oportunidades acadêmicas, você está imerso na oportunidade, você querer mais, né? Não ficar contente com a oportunidade que você já recebeu. Então, por exemplo, eu tive a chance de fazer um intercâmbio acadêmico de agosto a dezembro de 2018 na Antonin Scalia Law School, da George Mason University, em Arlington, em Virgínia, que é bem próxima de Washington, D.C., e eu pude ser um estudante visitante do LLM de Global Antitrust and Economics. Então, eu estava lá tendo contato com colegas, enfim, já, inclusive, do JD, lá dos Estados Unidos, que pegavam as disciplinas comigo, com os professores, e eu tinha um e-mail institucional, né, da GMU, e como as mailing lists rodavam para mim, como aluno também, surgiu essa oportunidade falando, gente, estamos inaugurando um programa aqui da American Bar Association para Law Student Ambassador Program, para embaixadores estudantis, né, de faculdade. E aí eu me interessei e muita gente às vezes pensa, pô, deve ser só para o pessoal que tá no JD ou que realmente está na faculdade por um programa fixo, ou um JD, um LLM. E eu fui na cara e na coragem, me inscrevi, fui sincero, falei que era um estudante visitante e tudo mais. Inclusive, nessa época, eu já. Não, esse e-mail chegou para mim quando eu já tinha chegado no Brasil, eu estava ainda com acesso. E aí eu entrei como único estudante estrangeiro, é, único estudante estrangeiro e fora de JD e do LLM. Então, assim, é, assim, você mostrar interesse, o pessoal gosta, principalmente americano, gosta bastante de gente proativa. E eu acho que isso atraiu bastante eles de uma pessoa que gosta e está interessada em aprender mais, em ajudar. Proatividade, iniciativa, eles gostam bastante. E, nossa, passei 2 anos nesse programa, assim, de fato, escrevendo, pude publicar 3 artigos internacionais nas newsletters de M&A, de Joint Conduct, de Young Lawyers, várias, assim. Mas um dos pontos mais essenciais que eu acho que contribuíram para minha carreira foi o contato que eu tive com o pessoal americano que trabalha na área, por exemplo. Uma grande advogada que coordenava esse programa chama Svetlana Gans. Ela ela trabalhou no FTC, na Federal Trade Commission, trabalhou no DOJ, no Departamento de Justiça americano, e ela recentemente virou sócia do Gibson Dunn. E ela, assim, falava comigo, ela me chamava de Gabe. Ela falava, Gabe, você é uma máquina de escrever, não sei o quê, porque sempre que ela mandava, ela rodava na
na mailing list dos Law Student Ambassadors da IBA, eu perguntava, gente, estou com um projeto aqui, quem quer participar, quem tem interesse em me ajudar, e eu sempre me prontificava a ajudar. Então, assim, foi uma coisa que foi destacando, a gente construiu uma relação bem próxima, eu ajudei ela com várias pesquisas, inclusive na época de aplicar para o mestrado, ela me escreveu cartas, as minhas cartas de recomendação, e assim, carta de recomendação, a melhor carta que eu recebi na vida. Assim, eu tinha pedido para ela escrever para mim, ela foi super assim, cara, muito feliz de escrever para mim. Passou um mês sem me responder depois disso, e eu já estava angustiado dos processos de application e tudo mais. Mas depois de uns 3 meses de um vácuo, ela me enviou a carta. A carta. Basicamente, ela falou assim: é, ao longo dos meus 30, ela começou a carta, vou até citar direitinho para você, ela falou da experiência dela, do DOJ, do FTC, que ela coordena um programa de 150 estudantes de alto calibre na American Bar Association, que eu me destaquei com base nas pesquisas. Toda a experiência que a gente fez e que eu pude assumir, e ela me achou competente para assumir o cargo de International Coordinator do programa, para recrutar estudantes internacionais para também tornar o programa mais diverso. E no final da carta, ela basicamente escreveu: ao longo dos meus 30 anos de experiência nos órgãos americanos e nas associações de classe e tudo mais, eu nunca vi um estudante como Gabriel. Assim, eu posso contar, ela falou, eu posso contar nas mãos as cartas que eu escrevi de recomendação, e uma delas eu tenho o prazer de recomendar o Gabriel por tudo que ela tinha escrito na carta. E no final ela falou, cara, esse menino vai fazer vocês se sentirem orgulhosos por isso e tudo mais. Então, assim, eu mostrei pro meu pai, ele ficou super emocionado. Então, são experiências que não tá no script, né, de você podia lá só custar o intercâmbio e acabou, levar para casa. Muita gente que foi comigo fez, mas o algo a mais, buscar o algo a mais, pode fazer a diferença na sua vida, como fez para mim. Cara, que história incrível, que história incrível. Só para entender também um pouco do background assim dessa sua visita, isso se trata de um programa que a UNB ou enfim a universidade que você estava cursando direito era conveniada, então? Isso, era um convênio específico do IDP, que foi a minha faculdade que eu formei com a George Mason, e que eu acabei tendo a oportunidade de ir para lá. Perfeito, perfeito, entendi. Certo. Bom, seguindo em frente, você poderia falar para a gente um pouco mais, então, sobre... eu não sei se essa foi numa ordem cronológica a sua próxima oportunidade, mas a oportunidade que você teve de fazer o Columbia Summer Program. Uhum, exatamente. Foi logo no final da minha graduação, ano passado, foi em julho. E, como eu te falei, foram oportunidades, e essa é a oportunidade que eu achei encontrando na internet, pesquisando cursos de verão relacionados a direito, e esse foi um dos que eu achei super tradicionalíssimo, eu nem sabia que era muito tradicional. Esse programa acontece desde 2010, eu acho, e depois eu fui descobrir que algumas pessoas que eu conhecia tinham cursado. Ele tinha parado durante a pandemia. A última edição foi em 2019, se eu não me engano. E aí eles tiveram um período sem o programa, e aí voltaram com tudo em 2022. E eu pude passar lá um mês em Leiden, com tudo pago também, passagem, hospedagem, alimentação, passeio, enfim, assim, viagem dos sonhos. E estudando direito, né, com os professores da Columbia Law. E esse é um programa que eles fazem em conjunto ou com a Leiden University ou com a Universidade de Amsterdã. O ano passado foi na Leiden University e esse ano vai ser na Universidade de Amsterdã. Então, assim, que nem eu falei, uma pessoa que tinha introduzido o programa lá, um alumni, tinha entrado lá na sala e falado: a oportunidade que vocês vão tirar desse programa vai estar fora da sala de aula, que vão ser as conexões que vocês vão fazer. E ele estava mais que certo, assim, porque eu via muita gente que queria encarar o programa como se fosse a única opção de vida da pessoa de
cara, extrair todo o conhecimento, ser o super nerd, assim, e, e com certeza, acho que conquistou muito conhecimento, é, talvez mais do que as outras pessoas, e conquistou um destaque, um certo destaque durante esse período de um mês, mas eu acho que o mais importante foram as conexões que eu construí com o pessoal. Por exemplo, eu converso com eles até hoje, com o pessoal que eu tive contato, e eu acho que os passeios, os perrengues, as atividades que a gente fez lá, extra-programa, foram que criaram um vínculo muito forte entre a gente. Então, eu tenho certeza que, por exemplo, se eu tivesse só focado nos estudos lá, eu não teria a chance de, por exemplo, hospedar na casa de um amigo meu na Áustria, que eu fiquei super amigo. Então, assim, é através dessas oportunidades que a gente pode construir um vínculo bem interessante. E eu acho que é essa perspectiva que eu vou levar para a China também agora. Mas é claro que, apesar de ser mestrado agora, não ser um programa de um mês, porque, assim, é o que eu falei também pro pessoal. Acho que esse programa de um mês foi muito mais intenso do que os 6 meses que eu passei lá na George Mason, porque, cara, você tem um mês para viver. Assim, você tem que. Era todo dia e a gente dormia no mesmo complexo, então era muito, muito integrado, então foi muito intenso. Agora, como é um ano, eu realmente vou focar mais no acadêmico, é, que é um mestrado e tudo mais, mas não vou deixar o aspecto social de lado, que também é um grande ponto do programa. Eles compartilharam essa mesma ideia com a gente, assim, nas conversas Legal. iniciais. Pois é, se eu estou lembrando certo, então eu já tenho olhado os Schwarzman Scholars há algum tempo. E talvez eu esteja confundindo com o Chevening agora, na verdade, que tem uma das redações é justamente sobre networking, né, e sobre como que você forma essas conexões com as pessoas. Pô, incrível demais. E até se você me permite adicionar um ponto aqui, falando sobre o Columbia Summer Program, não são de modo geral muitas bolsas que são oferecidas, né? E você foi um dos scholarship holders aí também, né? É, e você atribuiria assim essa oportunidade de ter conseguido a bolsa de estudos meio que ao conjunto assim disso que você falou, dessas oportunidades do passado, dessa narrativa que você conta, dessas cartas de recomendação que você coleciona? Sim, eu atribuo principalmente ao currículo forte. Eu acho que sempre quando eu compartilho, por exemplo, o currículo com oportunidade de emprego, oportunidades acadêmicas, o pessoal fala, esse currículo não é de alguém que tem sua idade. Então, é um currículo que eu construí bastante pensando realmente em conquistar essas oportunidades acadêmicas fora. E eu acho que foi isso um dos pontos que contou bastante, assim, como o meu currículo concatenava com o propósito do programa, como que seria benéfico para mim, que é uma das questões que eles perguntam, por exemplo, na inscrição do CSP, que é como é que esse programa vai ajudar você na sua vida e como é que ele faz sentido com base no que você viveu academicamente, profissionalmente. Eu acho que essa foi uma das grandes é, vantagens, assim. Tanto é que, por exemplo, acho que da minha turma de 25 pessoas, 25 ou 30, mas eu acho que são 25, ou até menos. É, três, três ou quatro foram selecionados para essa bolsa do CSP, cobrindo tudo. E outra pessoa foi selecionada, mas não com a bolsa do CSP, porque ela era vinculada a um escritório italiano chamado Portolano Cavallo, alguma coisa assim. E aí eles bancavam funcionários e tudo mais. Mas sim, é uma bolsa super exclusiva e o interessante desse programa é que, por exemplo, não tinha nenhum americano entre os nossos colegas. Tinha gente de Bangladesh, da Malásia, Peru, Argentina, brasileiro, eu e mais uma menina, enfim, pessoal da Europa e tudo mais, que eles querem realmente difundir o American Law, né? O conceito os conceitos relacionados, todas as disciplinas que a gente estudou vários relacionados a contrato, jurisprudência, é, disciplinas mais teóricas. E, assim, um dos melhores professores que eu conheci na vida foi durante esse um mês, assim. Na verdade, durante 2 semanas, porque são vários professores que vão e eles dão durante um certo período. Esse cara chamado Edward Morrison, assim, que dá contratos, ele realmente parteja as ideias. Ele não faz sua pergunta ser boba, ele junta sua pergunta com outro exemplo e faz
como sua pergunta faz sentido, ou seu exemplo, ou sua resposta que não foi a resposta que ele queria é válida e tudo mais. Então, realmente foi um cara essencial e que, assim, se eu chamar ele no LinkedIn, ele lembra de mim. Então, é uma oportunidade bem interessante para quem tem o interesse em conhecer mais sobre o direito americano, o ensino americano. Eu acho que é uma experiência de LLM em um mês, assim, acho que é uma oportunidade que você tem de experimentar o LLM em um mês. Tanto é que muita gente faz esse programa para ter para saber como é que é o LLM, como é que, enfim, se gostaria ou não do método e tudo mais, porque é o método socrático, né? Durante a aula a pessoa pergunta e o professor pergunta e você tem que ter lido a matéria antes, e senão você passa vergonha e tudo mais, se é um método que a pessoa acha interessante ou não para ela. Então, muita gente foi lá para fazer um pré-LLM também. Então, Poxa, incrível, show de bola mesmo, show de bola mesmo. Eu fico muito feliz assim em ver que cada vez mais, ou pelo menos aos meus olhos, né, à medida que a gente vai participando de uma oportunidade, né, parece que a gente começa a ver mais outras oportunidades aparecendo, né? Mas eu também acredito que elas vão se multiplicando eventualmente aí quando organizações têm esses interesses de ajudar mais pessoas a conhecerem, né? E poxa, eu também, à medida que você estava falando, né, eu percebi isso também. De certa forma, depois da primeira oportunidade internacional, acaba se tornando um pouco mais fácil participar da próxima, né? À medida que eles veem que, bom, teu currículo já foi o suficiente para participar de um primeiro processo seletivo, então você já está talvez num nível bom para participar de outra oportunidade, né? Então, de fato, às vezes participar de uma oportunidade que talvez não seja necessariamente relacionada à sua área pode ser um abridor de portas no futuro, né? Falo isso às vezes no Instagram com o pessoal aqui no podcast e às vezes vale a pena então participar de uma conferência internacional, nem que seja algo que não esteja naquele nicho de mercado que você pensa em trabalhar, mas realmente pode abrir portas aí. E também pode ajudar você a fazer conexões que você não sabe realmente onde vai chegar, né? Não tem noção do teor da carta de recomendação que vai vir daquilo, né? exato. E eu acho também que você tem que começar de algum lugar, de alguma forma. E, por exemplo, o meu começo internacional, inclusive, eu acho que eu nem tinha currículo na época, assim, era currículo básico, sua formação, não tinha nem experiência de estágio. E você já vai botando no seu currículo, nem que seja uma linha. Ah, ganhar uma bolsa completa para ir no fórum. Aí você já, ao longo dos anos, você vai acrescentando, acrescentando, e você vai vendo que junta o bolo. E esse bolo fica competitivo aos olhos dos avaliadores de oportunidades acadêmicas. E também uma questão interessante é que você vai escrevendo sua história. Então, por exemplo, nos meus personal statements para aplicação de mestrado, eu sempre começo falando dessa bolsa, dessa primeira oportunidade acadêmica, foi esse evento em Genebra, e como isso desencadeou toda a minha carreira, como fez sentido, né? Ligar os pontos, você tem que ligar os pontos. E todos os processos seletivos mais prestigiados têm essa redação Connected Dots e tudo mais. E é isso, você vai conectando sua história, como o Steve Jobs, no famoso discurso dele em Stanford, falou. Não tem como você conectar os pontos olhando para frente, você só conecta olhando seus pontos para trás. E é isso, assim, eu acho que não fica se comparando com outros, não se compara, por exemplo, a mim, ao Cláudio, a ninguém porque assim, a sua história você vai juntando e quando você olhar para trás você vai ver, cara, tem um currículo bacana e tudo mais, e vou seguir para a próxima oportunidade. Perfeito, show de bola. Já que a gente está falando um pouco mais sobre isso, sobre pessoas que querem aplicar no futuro, né? Queria também perguntar para você, pensando nos nossos ouvintes aqui, que geralmente são ou estudantes de direito ou pessoas já formados, né, advogados, enfim, tem interesse em participar nesse tipo de atividade, assim, quais outras sugestões talvez você teria? E aí, falando sobre talvez essas oportunidades específicas que você participou, né? Esse programa para ser Student Ambassador da sessão de Antitrust ou de outras sessões da ABA, é uma coisa que acontece constantemente, as pessoas podem procurar no Google, entrar em contato e se voluntariar. Basicamente, como que acontece isso? De forma geral, eu deixaria a dica de mostrar a proatividade, assim, mesmo que talvez o programa não esteja aberto, ou, por exemplo, a oportunidade que você quer já tenha passado, você mandar um e-mail para a instituição falando
sobre você, do seu interesse, eu acho que isso brilha aos olhos. Só se a gente pensar pessoalmente, se a gente recebesse uma mensagem dessa, você faria alguma coisa diferente para a pessoa. E eu acho que é isso, assim, com certeza, talvez, é o que eu falei da lei dos grandes números. A chance é muito alta de não dar certo de primeira no programa que você for aplicar e tudo mais. E eu acho que é manter a perseverança, continuar aplicando para o máximo de oportunidades possíveis. Eu, por exemplo, eu tenho uma pastinha no meu computador com todas as oportunidades que eu acho no Google, planilho em forma de arquivo, salvo como PDF, boto January 2023, apply, sabe? Então, fazer um cronograma realmente para ser um profissional de oportunidades, um caçador de oportunidades. E isso me ajudou bastante, assim, e me ajuda bastante. Então, acho que essa é a dica. Quanto ao Law Student Ambassador Program, eu tô mais afastado um pouquinho, por causa que eu estou com outras iniciativas de fellowship e tudo mais. Mas eu acho que está ativo assim, eu não sei a força que está, mas não, não dá nada de você ir lá e mandar um e-mail. Quem sabe é a oportunidade que surge na sua vida. É um programa muito bom. Quando você começa no programa, você é um mentee, é mentorado por um advogado dos Estados Unidos, por exemplo, na minha época foi uma advogada do Clifford Chance, e aí você vai, enfim, publicando, escrevendo. Essa é uma iniciativa muito interessante, porque é exclusiva de antitrust, da ABA de antitrust, mas tenho certeza que outras organizações, até na ABA também, acho que devem ter replicado. É só pesquisar, é o famoso Google, né? É pesquisa que você vai encontrar. É excelente. De fato, é aquela ferramenta que faz a diferença, né? Know how to Google pode ser uma habilidade aí que nem todo mundo tem. Bom, Tá? para a gente chegar aqui no final da entrevista de hoje, Gabriel, você poderia falar um pouco para a gente sobre o seu mestrado, sobre essa oportunidade que você vai ter na China e talvez como que ela se conecta ao direito também, né? Acho que isso pode Uhum. ser algo de interesse para o pessoal. Até para dar um spoiler aqui, nosso próximo podcast vai ser com uma pessoa que fez o MBA na Peking University. Então, estou animado também para fazer essa outra conexão China, mas conta um pouco para nós. Assistam lá o próximo episódio, se não tiver lançado a época da publicação desse. Mas essa oportunidade, inclusive, eu estava de olho há uns 2 anos atrás. Era uma oportunidade que eu acho que eu tinha como plano B e C e acabou sendo o plano A, porque cada vez mais eu fui conhecendo a oportunidade, inclusive foi a oportunidade que mais me consumiu mentalmente, assim, acho que de tempo, porque eu realmente queria. Contando um pouco da application, são cerca de 3 meses de processo seletivo. No final de agosto você envia a application com algumas redações específicas, seu currículo, é, histórico escolar, um vídeo de introdução. Eles avaliam holisticamente o candidato e depois eles te convidam para a segunda etapa, que é a entrevista. A entrevista, por exemplo, no meu caso, foram 8 pessoas, assim, as 8 pessoas, assim. Tinha embaixador dos Estados Unidos, tinha CEO de uma empresa gigante, é, gente do, do governo, general e tudo mais. Então, assim, é bem, assim, bem uau. E 8 pessoas te botando contra a parede durante 35, 40 minutos em inglês. Então, você, assim, e você vai todo preparado, roteirizado. E, por exemplo, a gente tinha a oportunidade de fazer 1 minuto de introdução. A pessoa da Embaixada dos Estados Unidos chegou e falou para mim: pode pular a introdução, eu quero que você vá diretamente às perguntas. E, então, te quebra, assim. E é esse o propósito. Ver o quanto que você como você se comporta diante de pressão e de tudo mais. Isso é bem interessante. Então, é um programa super competitivo e as perguntas também são bem interessantes. Por exemplo, a minha última foi: se eu fosse o Biden, o que eu faria para combater as ameaças de bomba nuclear do Putin? Então, assim, são coisas que você não prepara. É raciocínio rápido, é isso que eles querem analisar. Então, é um programa super interessante para analisar a sua liderança, seu intelecto e tudo mais. E esse programa é 1 ano na China, na Tsinghua University, que é em Pequim.
e conta assim com uma infraestrutura completa. Tem um college só para isso que eles construíram, tudo coberto, todos os custos pagos. Eles te dão um stipend para você gastar lá com coisas pessoais. Uma coisa super interessante que eu sou meio gordinho assim, de intelecto, é que você pode, por exemplo, tem um chefe lá que cozinha pro pessoal. Ele cozinha comida ocidental para quem não está acostumado e comida oriental. Você pode pegar os snacks, levar para o seu quarto, assim, você tem um notebook que eles te emprestam da Lenovo. Enfim, assim, é um programa que está nos sonhos. Então você tem que realmente aproveitar porque é uma vez na vida. E eu aconselho muito as pessoas a aplicarem porque é um programa que te abre muitas portas. Pelo que eu ouvi de Ace Schwarzman, e também pelo que eu li sobre o que orientaram sobre o programa, assim, te dão oportunidade, por exemplo, para trabalhar em think tank nos Estados Unidos, em Londres. É, Eles tinham uma plataforma exclusiva para Ace Schwarzman, de vagas abertas ao redor do mundo. Eles te convidam, por exemplo, para ir para Tóquio, Londres, depois que você formou, para participar de encontros localizados e tudo mais. Então, assim, você fura a bolha. Quando você fura a bolha e entra no clubinho, fica muito mais fácil, assim, você tem acesso a oportunidades do clubinho. Então, eu acho que é bem interessante as pessoas também pensarem que pode ser interessante. A princípio, talvez não seja muito interessante se você tiver um certo preconceito contra a China, de ir para a China e tudo mais. Mas como é um programa muito americano, o fundador é americano e tudo mais, você constrói uma networking que pode gerar muitos frutos no futuro. Você está com gente de todo ao redor do mundo, gente muito capacitada. Que nem eu falei, você constrói vínculos que podem ser para a vida, enfim, com a história de gente que vai para outro lugar do mundo e tem um ex-escola lá que te dá todo o suporte. É uma comunidade. Então, assim, acho que pode ser super interessante para as pessoas também, porque a China, eu acredito que todo mundo sabe que vai ser a próxima superpotência, mas eu acho que ter esse pé na China pode ser um diferencial na carreira, já que muitas empresas chinesas estão vindo para o Brasil, TikTok, Tencent, Huawei, enfim, a lista é gigante, cada vez mais vem para o Brasil. Saber o básico de mandarim também pode ser um super diferencial que você aprende durante o programa. E estar conectado com pessoas e ter um Master Degree de Global Affairs pode também impulsionar a sua carreira. Então, eu indico todo mundo que tenha interesse, né, não só do direito, mas também de outras áreas que eles aceitam de tudo quanto é formação, a ver o programa, a aplicar, porque eu acho que não vai abrir porta só no direito, ou que nem é o nosso foco atual, mas também para outras oportunidades, por exemplo, de jornalismo e tudo mais. Eu acho que é bem interessante. Perfeito, show de bola demais. Bom, foram várias ideias incríveis, assim, até recomendo que quem está escutando agora talvez pegue papel e caneta e volta e escuta mais uma vez, né? A gente vai deixar aqui os detalhes também na descrição do episódio. Mas, Gabriel, muito obrigado mais uma vez pela disposição de conversar com a galera, né? Desejo muito boa sorte aí no intercâmbio na China e que, né, possa ser muito tranquilo também toda a sua passeada lá e que, bom, enfim, sei que com certeza você vai aproveitar muita oportunidade, mas que a gente possa continuar colaborando no futuro também. Então, mais uma vez, muito obrigado, hein? Com certeza, é aquilo que eu falei no início. A oportunidade chegou, agora é o que eu vou fazer lá de extrair mais oportunidades. Eu que agradeço pela oportunidade de democratizar o conhecimento, democratizar, enfim, as experiências que a gente constrói, que às vezes as pessoas acham que é de outro mundo, mas acho que ouvindo nossas dicas pode ser bastante interessante. E agora eu sou um fã do seu podcast. Eu sou um ouvinte ativo também, junto ao grupo das pessoas que estão ouvindo agora, e espero acompanhar seus voos, seu sucesso aí, para onde você for. Torcendo muito por você agora. Obrigado. Obrigado demais. Valeu, galera. Até o próximo episódio.